Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de literatura, tá? E estaremos aí fazendo interpretação textual, tá? Lembrando vocês que nós já estamos utilizando o módulo 4, tá? Porque nós estamos no quarto bimestre. Então, tanto para gramática, redação e literatura, módulo 4, tá? E aí hoje, né, como eu bem disse para vocês, é a interpretação textual. Vou abrir aqui no primeiro texto aí que vocês estarão trabalhando. A caneta aqui, essa aqui. Esse texto aqui começa na página, deixa eu pegar aqui, página 4, tá? Então, lá na atividade de vocês, né, na orientação para tarefa de casa, vai ter lá exercícios, página 4, página 9, os primeiros exercícios, o primeiro bloco. E o segundo bloco vai ter os exercícios da página 15 a 18. Só que algumas páginas são as páginas que têm os textos para serem interpretados. Eu coloco nessas páginas que tem o texto como tarefa de casa, porque você precisa ler o texto, você precisa interpretar o texto para estar respondendo as questões, tá? 1. No momento de leitura. O que você espera encontrar quando vai a uma livraria? A narradora do texto a seguir estava em busca de livros e teve uma experiência muito interessante em uma livraria da cidade de São Paulo. Leia o trecho e descubra o que aconteceu. Leia o texto e descubra o que aconteceu. Então, é esse texto aqui, né? Onde já se viu. O que você vai fazer agora nesse exato momento? Você vai dar pausa no seu vídeo e vai ler esse texto. Lê, vai marcando, vai observando, não passa de uma frase para outra sem ter entendido a anterior. E isso também vale para o parágrafo, tá? Isso é um dos princípios aí de uma boa interpretação textual. Feito essa leitura, e aí eu oriento também que você leia em voz alta, para você treinar a sua oralidade, a sua dicção, você retorna aqui, porque aí agora nós, né, falaremos aí sobre os exercícios, tá? E aí o texto vai até aqui, até a página 5. Aí na página 6, começa aqui, ó, escrevendo sobre o texto. Nós começamos a estudar crônica, o gênero textual aí desse texto, tá? 1. Relê a crônica onde já se viu e responda as questões. A. Qual fato ou situação foi o ponto de partida da narrativa? Você vai escrever aí. B. Em sua opinião, esse fato ou situação é real ou imaginário? Justifique. São duas etapas aí para você responder essa questão. Você vai dizer se é real ou imaginário e vai justificar, vai explicar. C. Quando e onde o fato aconteceu? Duas etapas para responder aí. Você vai dizer quando, né? Ou seja, relacionado ao tempo, e onde. E quando eu digo tempo, gente, não tô falando do tempo climático, não, tá? Eu tô falando do tempo aí cronológico ou psicológico, tá? Então aí, né, crônica é um gênero textual curto, né? Quando se diz curto, não é um texto com 10 linhas, tá, meninos? Ele é sempre inspirado aí em situações do dia a dia, do real ou do imaginário. Então, nessa crônica aí onde já se viu, né, essa narrativa, essa história foi inspirada no fato real, tá? Que era a presença aí desse menino pobre, né, no ambiente aí, né, no local, no espaço aí, que é a livraria. Então, nós temos aí o personagem principal, o menino pobre, e o espaço, uma livraria, tá? 2. A narradora da crônica participa da história ou apenas observa os acontecimentos? Justifique com exemplos extraídos do texto. Então, a sua justificativa da resposta, né, se ela participa ou só observa, você vai falar, né, se um ou outro, e vai justificar com exemplos do texto. Você vai lá no texto buscar o que responde aí o que você afirmou, tá? Se ela participa, né, se ela é narradora personagem ou se ela é narradora observadora. 3. Em sua opinião, a crônica que você leu, ela trata de um assunto de forma bem divertida, ou seja, bem humorada, aborda uma situação cotidiana, despertando a emoção do leitor, ou ela reflete de forma crítica sobre um problema atual. Então, você vai escolher aí, tá? Lê a frase a seguir.
mas me lembro bem da minha emoção quando lhe entreguei o volume. A. Que emoção você acha que a narradora sentiu? Você vai colocar aí, né? Será que ela sentiu naquele momento, né? B. Retire da crônica outros trechos que demonstrem esse fato ou esse mesmo sentimento. Seguindo aí, deixa eu aumentar aqui na letra, né? Qual foi a reação da narradora diante do pedido do menino? Como que ela reagiu? Ela sorriu, ela ficou feliz, ela ficou triste, ela ficou espantada, né? Qual foi a reação dela? 2. Por que as pessoas da livraria ficaram admiradas ao observar a cena do menino escolhendo um livro? Então, por que né, as pessoas da livraria ficaram admiradas? E terceiro aí, né, a crônica pode ter vários objetivos: divertir o leitor, fazê-lo refleti-lo ou emocioná-lo. Em sua opinião, qual é o objetivo da crônica lida? Então, foi fazer o quê? Né? Foi fazer uma reflexão, foi divertir, foi emocionar, né, quem está lendo? 4. Que tipo de linguagem empregada na crônica? Formal ou informal? Copie trechos que justifiquem a sua resposta. Gente, quando se diz copiar trechos, é voltar lá no texto que nós estamos falando em questão e pegar os trechos de lá, tá? Tô falando isso porque esses dias eu peguei uma atividade que pedia para retirar trechos do texto em questão, só que a pessoa pegou não sei de onde, buscou em outros meios de pesquisa, não fazia, era uma resposta que não tinha nada a ver com a pergunta, tá? Uma característica muito forte aí, né, da crônica é o emprego aí de palavras do nosso dia a dia, ou seja, o que está dentro aí da linguagem informal. Por que disso, né? Porque faz essa aproximação, é como se a crônica estivesse falando diretamente, de forma né, de maneira informal, né, cotidiana, com o leitor. Conversando sobre o texto e conversando sobre o texto, discutindo ideias, construindo valores, nós vamos fazer durante a nossa próxima live, tá? Então pode deixar marcadinho aí que eu quero fazer essa atividade aqui com vocês durante a live. Explorando a linguagem. No primeiro parágrafo da crônica, onde já se viu, aparece um trecho entre parênteses que indica um afastamento momentâneo do assunto sobre o qual a narradora estava falando, com a introdução de um comentário diferente do que vinha sendo feito. Letra A. Que tipo de comentário a narradora faz nesse trecho entre parênteses? Vai lá no texto de novo, vai procurar esse trecho que está entre parênteses e vai, né, falar que tipo de comentário é esse, né? Um comentário de cunho o quê? De cunho educativo, de cunho familiar, no sentido didático, né? Qual é que tipo de comentário foi esse? E na letra B, né, encontre na mesma crônica outro trecho que tenha função semelhante, ou seja, função parecida. Ah, é um aconselhamento? Deu um conselho? Vocês vão descobrir. Seguindo aí, no 2, no trecho pode ser coisa de boniteza, ou de tristeza, ou de poesia, ou de risada, ou de susto, sei lá. Um livro é sempre uma aventura. Vale a pena tentar. A repetição da palavra ou. Esse termo transmite ideia de quê, gente? É de somatória, de adição, de estar somando, ou de alternância, de alternar termos, ideias, situações, sentimentos. Qual que é? Tá? 3. No penúltimo parágrafo do texto, da página 5, foi empregada uma palavra sinônima do termo livro. O que é palavra sinônima? É uma palavra que é parecida, né, com livro. E aí você vai identificar essa palavra, né, vai olhar lá e vai copiar aí. 4. A narradora da crônica, onde já se viu, contou fatos vividos recentemente por ela, ou que já haviam ocorrido em um tempo bem anterior ao tempo escrito na narrativa. Cite expressões que justifiquem sua resposta. Novamente, é uma pergunta que tem duas etapas para que a resposta fique completa. A primeira aí que vocês vão colocar é se esses fatos narrados pela narradora estão no presente, né, aconteceram recentemente, no passado próximo, ou se foi no passado distante, há muito tempo atrás.
E aí, responder, você vai justificar com base no texto, ou seja, você vai buscar expressões lá no texto que comprovem essa sua resposta. 1. A palavra manga pode apresentar sentidos diferentes, dependendo do contexto que é utilizada. Quando uma palavra apresenta mais de um sentido, dizemos que se trata de uma polissemia, ou seja, tem vários significados. Em qual das frases a seguir a palavra manga apresenta o mesmo sentido que foi empregada no segundo parágrafo da crônica lida? A manga não parecia estar madura. Essa manga aí é no sentido de fruta, tá? Você tomou suco de manga, também é de fruta. Você tomou suco de manga? Vou trocar a blusa porque a manga está rasgada. Aí já é o que? Uma parte aí da blusa, essa parte que fica sobre o braço. Então, qual dessas aí tem o mesmo significado, né? Significado parecido. É o mesmo significado com o que aparece lá no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo da crônica. 2. No penúltimo parágrafo desse texto foram empregadas as expressões menino pobre e pobre menino, nas quais a posição do adjetivo foi alterada. Essa alteração muda o sentido das expressões? Sim ou não? B. Relacione as expressões aos sentidos que elas expressam. Então, nós temos menino pobre e pobre menino. Transmite a ideia de pena, compaixão em relação ao menino. Faz referência ao menino de poucos recursos financeiros. Então, você vai identificar aqui qual que é qual. E por fim, aí, 3, aí numa narrativa, as falas dos personagens são indicadas por travessão ou aspas. Reescreva no caderno diálogo abaixo, substituindo os travessões por aspas. Isso daí você vai fazer onde? No caderno, tá? Não tem espaço, não tem espaço aqui para você colocar. Então, você vai reescrever aqui, né? Substituindo os travessões por aspas. Isso no seu caderno. Só tomar uma água aqui. A primeira parte dos exercícios é essa que eu mostrei para vocês, de primeiro bloco, né? O segundo bloco é esse aqui, tá? É o módulo 4, né? A parte 2 aqui do momento de leitura. Observe a fotografia a seguir, em que o menino desfruta o prazer da leitura. Então, aqui nós temos uma fotografia, e aí o menino tá aqui. Observem o espaço, né? Ele tá num lugar que tudo indica que seja, né, o quê? Um lixão, né? Um depósito aí de lixo, né? Então, aí aqui vem uma legenda que diz o seguinte. Aí aqui tem as iniciais do nome dele, EP da SO, né? 13 anos. Folheia, livro que encontrou no lixo onde recolhe lápis para vender. Ele está fora da escola desde que mudou com a mãe para a favela do Lixão, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Gente, isso aqui é uma imagem muito tocante, porque observem até as cores, né? O lixo em si, ele nem entra em destaque aqui. O que realmente está em destaque aqui é o livro, né? E as mãos do menino, o menino em si segurando o livro, né? Então, aqui nós temos os lixos espalhados no segundo plano, e no primeiro plano nós temos o menino. O destaque aqui vem com o livro, é como se o sol estivesse iluminando só o livro. Se vocês observarem, a luminosidade é como se tivesse sido proposital para o livro, né, e para o menino em si, né, fazendo esse ato da leitura. E aí, né, os exercícios que seguem aqui são justamente sobre essa foto, né? E é uma foto legenda. Nós falamos sobre isso na aula de redação. Foto legenda. Nós temos a foto e mais a legenda. Vocês estarão fazendo os exercícios até aqui, ó, até essa página aqui, ó, 18. Esse aqui responde oralmente, você não vai fazer porque você tá sozinho. Só se você quiser fazer sozinho, mas nós faremos durante a correção, tá? Então, esses são os exercícios, tá? Que vocês estarão fazendo aí durante essa semana, que é da página 4 a 9 e da página 15 a 18, tá bom? Beijo pra vocês, uma ótima semana, tudo de bom e até a próxima aula. Tchau!